Falar com o pessoal que chegou também. Pessoal, vamos começar então. Eu fiz o teste lá que a gente estava. Na verdade, foi até uma situação nova para mim. Excluí o arquivo, depois excluí a pasta e restaurei somente o arquivo. Quando a gente faz a restauração deste arquivo, ele volta com a pasta de origem dele, tá? Mesmo a pasta sendo excluída, ele volta automaticamente. E o engraçado é que fica a pasta restaurada e uma pasta dentro da lixeira, tá? Vamos lá, só relembrando aqui, né? Trocar de usuário, mantém o seu usuário conectado à máquina e habilita para outra pessoa inserir as credenciais e fazer uma operação temporária. Sair, o que você faz? Você desconecta o seu usuário da máquina, habilita para fazer o login e outra pessoa pode utilizar. Bloquear, você bloqueia o uso daquela máquina específica. E aí tem um outro caso também, que é a questão de suspender ou hibernar. Se colocar nessa nomenclatura, suspender ou hibernar é uma forma de você economizar energia. Isso é muito utilizado para notebook. Se eu fecho ele, ele automaticamente entra em modo de hibernação ou suspensão. O que seria isso na prática? Você desliga o vídeo e placa de rede, mas você mantém algumas coisas específicas para o funcionamento do computador, que é processador e memória RAM. Quer que eu pego? Já tomei 2 vacinas, hein? Então, beleza? Agora é o seguinte, quando você aperta a tecla Ctrl Alt Del, ele apresenta essas opções, que é o que eu acabei de falar para vocês. E tem esse carinha que cai no concurso público, ó, gerenciador de tarefas. Para que serve o gerenciador de tarefas do Windows? Ele permite visualizar o desempenho do computador, como também você pode gerenciar os processos. Por exemplo, o Word está travando. Eu não preciso desligar a máquina. Tem gente que vai lá e aperta o botão liga e desliga e fecha tudo. Não tem necessidade. Aperta Ctrl Alt Del, seleciona o aplicativo que está, digamos, travando o seu computador, botão direito, finalizar a tarefa. Perfeito? Então, qual que é o recurso que permite fazer isso? O gerenciador de tarefas. Outra coisa, você consegue fazer as opções que eu falei para você, né? Bloquear, trocar o usuário e sair. Se você quiser alterar a senha, desde que tenha a senha cadastrada, né? Você consegue fazer isso também. E esse cara cai em concurso, Ctrl L. O Ctrl L, L de login, então ele bloqueia a tela do computador. Tranquilo? Apertar qualquer tecla ele já pede. Apertar qualquer tecla ele já pede para inserir a senha, tá? É que nem o hibernar também. O hibernar, ele meio que desliga. Você aperta uma tecla, ele vai dar um tempo de uns 2, 3 segundos, e ele volta a funcionar. E aí tem gente que ele quer que o computador funcione assim, ó. Dependendo da velocidade do processamento dele, demora um pouquinho, porque ele vai ter que ligar o vídeo, ligar a placa de rede e outros componentes, tá bom? Por isso que quando você fecha o notebook e liga, ele não é em stand-by, ele espera um pouquinho. Tem pessoas que são crise de ansiedade, né? Que é o normal que a gente vive hoje, já começa a apertar o botão liga e desliga, aí trava tudo, aí corrompe o Windows, e aí é só tristeza. Depende. Se você colocou para bloqueio automático, ele vem com a tela. Entendeu? Normalmente, se tiver login e senha, vai vir bloqueado. Tá? Isso aqui foi o que eu falei para vocês, ó. Ele vê os processos aplicativos, né? E ele consegue também medir a questão de quanto de processamento você está utilizando, de armazenamento, e você consegue também ver o desempenho da tua máquina. Ah, existe esse atalho, eu nunca vi cair nesse atalho, mas vai que cai, né, em 2021. Quando você aperta Ctrl Alt Del, vai apresentar aquela tela azul. Deixa eu voltar aqui. Essa tela azul. E aí você clica em gerenciador de tarefas. Mas se você apertar, por exemplo, Ctrl Shift ESC, vai automático no gerenciador de tarefas, tá? Ctrl Shift ESC. Ah, não está duplicado, né? Deixa eu duplicar para vocês. Então eu vou fazer junto com vocês, ó. Ctrl Alt Del. Ele apresenta essa tela. Tá vendo? Se eu apertar Windows L,
bloqueou o computador. Como esse cara não tem senha, já entra automático. Se tivesse senha, ele ia pedir a senha. Se eu apertar Ctrl Shift ESC, ele abre o gerenciador de forma automática, tá? Deixa eu voltar aqui para modo de estender, porque senão fica deformado o slide para vocês. Tá. Novidades que você só vai encontrar no Windows 10, tá? Que seriam meus palpites se cobrasse o Windows 10. Primeiro, o navegador ele mudou, se chama Edge. Antigamente era Internet Explorer, beleza? O menu inicial ele é mais interativo. A pegada do Windows 10 é mais voltada para celulares, né? A parte mobile. Ele tem um ícone que é tipo um post do lado do relógio que eu vou mostrar para vocês, que é a central de notificações. Então, tudo que for de notificações é que nem o Facebook. Não tem o globo do Facebook? Toda vez que está vermelhinho, não significa que tem alguma notificação? O gerenciar notificação é a mesma coisa, tá? Trabalha em conjunto iOS e Android. Você pode instalar em celulares, tá? Windows Hello. Quer que tira? Ah, tranquilo. Eu até esqueci, cara. Windows Hello é a biometria. Você pode cadastrar biometria dentro do seu computador. Cortana é inteligência artificial. Lembra que eu falei que um deficiente visual pode utilizar o Windows? Então ele vai conversar com a Cortana. É como se fosse a Alexa, para quem tem Alexa, tá? E o botão Task View é o que eu acabei de falar para vocês. Ele é a visão de tarefas, mostra todos os aplicativos, tá? E aí aqui são características que tem em todos, né? Touchscreen, significa que você pode mexer na tela. E multidesktop e modo tablet. O que é multidesktop? Foi uma coisa que ele copiou também do nosso amigo Steve Jobs, tá? Só que o Steve Jobs já estava morto já, foi algum desenvolvedor deles. O que a Apple criou? A Apple tem um Macintosh. O Macintosh ele tem a seguinte característica. Alguém já ouviu falar do CorelDRAW, Photoshop, esses aplicativos de edição de imagens? Eles são pesados. Então, às vezes, a gente utiliza o Corel, né, ou o Photoshop, e está lá com o Word, Excel, PowerPoint, navegador aberto, e esse cara trava. Só que quando esse cara trava, por ele ser pesado, vai travar todo o resto. Então, essa tecnologia multidesktop, ele tem processamento paralelo. Então, como se você dividisse o computador em dois. Esse vai ficar só para a parte de desktop, esse para a parte de Photoshop, e esse vai ter os outros sistemas. Tá? Então, o Windows tem isso. E o modo tablet é uma coisa horrorosa que eles fizeram. Eles transformaram o Windows em como se fosse um celular. Só que é ruim pra caramba se o cara não tiver tela touchscreen. Porque não tem ícones e atalhos, é como se fossem aplicativos mesmo, tá? E aí, para quem não tem esse hábito, eu coloquei imagens, né? Aqui, deixa eu voltar aqui. Esse aqui é um recurso de multitarefas. Por exemplo, no Windows 7 e no Windows 8, você podia abrir várias tarefas, mas você clicava e ele mudava, né? Esse aqui parece um CFTV. Já viu o CFTV? Circuito de televisão? Você tem várias visões ao mesmo tempo, então você pode clicar e mexer nele. Visão de tarefas, é esse cara aqui, ó, Windows Tab, lembra? Oh, esqueci de duplicar. Aqui, Windows Tab, vai mostrar todos os aplicativos que estão abertos. Tá vendo aqui, ó, nova área de trabalho? Se eu clico aqui em nova área de trabalho, por exemplo, eu vou dividir o meu computador em dois. Pronto, está dividido. Eu posso fazer o que eu quiser aqui agora. Se travar, não interfere em todos os outros aplicativos. Quero mudar o meu computador agora. Pronto, voltei para todos os aplicativos. E se eu clicar aqui, ó, olha o tanto de aplicativo que eu estou aberto. Isso que seria a ideia de multi-desktop. Lembre na prova, processamento paralelo, tá? Deixa eu voltar aqui. Estender, senão fica ruim para vocês verem. Eu estou colocando bastante imagem, gente, porque eu tenho 99% de chance que vai ser o UFMT. A UFMT ela coloca muita imagem e ícone.
É diferente de outras bancas que cobram conceitos, cobram texto. Então, vocês vão precisar ter essa parte visual, tá? Então, vamos lá. Primeiro, essa bandeirinha do Windows é o menu iniciar. Todo mundo concorda? Beleza. Menu de pesquisa. Isso caiu em concurso público. O que é o menu de pesquisa? Você digita lá, Google. O que ele faz? Ele procura aplicativos ou arquivos que tenham a nomenclatura Google. Não encontrou? Ele já está integrado com a internet. Então, ele pesquisa qualquer coisa que tenha a palavra Google. Perfeito? Esse botãozinho do lado aqui, ó, visão de tarefas. Parece um tablet com um celular meio que na parte horizontal. Mas a ideia são janelas, né? Que o Windows é janela. Então, aqui são várias aplicações. E esse aqui que é o importante, ó. Tá vendo que esse post está branquinho? O normal é ele ficar cinza, somente sublinhado. Então, significa que tem alguma notificação aí. Segurança, atualização, notificação de Wi-Fi, etc. Tá? É a mesma coisa que quando você tem lá no Facebook, alguém te marcou na foto, não fica vermelhinho lá aquele globo? É que é a mesma coisa, tá? A lixeira já falei para vocês, né? Barra de tarefas são todos os aplicativos que estão abertos. Aqui eu já mostrei para vocês o Visão Multidesktop. Aqui, ó, olha como é que é o modo do tablet. É horroroso, tá? Ele fica parecendo um celular, mas é muito difícil de mexer para quem não tem tela touchscreen. Você pode fazer isso no seu computador, mas não recomendo. Navegador, falei para vocês. Trabalha integrado dentro dos aplicativos. Biometria, que é a Hello, né? Se o seu computador ou se o seu celular tiver instalado o Windows, você pode utilizar a biometria. A Cortana é inteligência artificial, você vai falar com ela. E aí, vamos brincar, né? E aí, temos gabarito? Tá vendo? Na dúvida, C de Cristo ou D de Deus. Vamos lá. Sobre as ferramentas de lixeira do sistema operacional Windows 10, que foi para soldado lá na Bahia. Assinale a alternativa incorreta. Tem pessoas que têm o hábito de ler muito rápido. Uma questão, por padrão, você tem que ler no mínimo 2 vezes. Porque a primeira vez você tem uma noção do que está falando. A segunda você vai ver o detalhe que ele pede na questão. Então, não seja ansioso. Respira, conta até 3. Tá? E não vai marcando direto no gabarito. Tá? Primeiro você faz, depois volta. Ah, mas não dá tempo. Dá o tempo se você cronometrar, 2 a 3 minutos por questão. Esse é o tempo máximo. Passou de 2 a 3 minutos, para frente, para frente, para frente, para frente. Beleza? Então esse é o máximo. Não fique mais de 3 minutos. Não importa se for português, informática ou direito. E outra, quando você pega um concurso, você vai primeiro nas questões que você tem facilidade. Por exemplo, eu sou muito bom de raciocínio lógico e informática, então eu respondo essas duas. Não vai pegar um direito da vida que você não gosta. Você vai ficar estressado, puto, de raiva e você perdeu a prova. Por exemplo, História e Geografia nem a pau. É a última que eu faço. Entendeu? História e Geografia porque mexe com data, né, gente? E é difícil. Eu não sei nem a data do aniversário do meu pai, às vezes eu esqueço. Imagina data de quando foi criado Dom Pedro, sei lá. Então, sempre faça isso. E aí, qual que seria a resposta correta? Se é lixeira, eu posso esvaziar? Posso ter propriedade da lixeira? Lógico, tudo tem propriedade. Compactar lixeira? Não. O que é compactar? Compactar um arquivo, uma pasta. Você não vai compactar lixeira. Não tem a lixeira, tem 100 MB, agora vai ficar 200. Não, ela é um espaço pré-definido. Lembre-se, e é um local temporário, então essa aqui está errada. Consigo restaurar todos os itens?
Sim, foi o que até a gente fez aqui, né? E eu consigo também restaurar somente um item selecionado. Esse aqui eu acho que não tem, não existe não, tá? Na hora que eu copiei, acho que veio do site. E aí, tem meu gabarito? A, C, que mais? Alguém tem diferente? A, C. Ninguém vai no D, não? Então vamos eliminar. Armazenamento virtual e computação em nuvem. Alguém falou de computação em nuvem aqui? Pelo amor de Deus, né? Recortar e colar. Ninguém falou da operação. Ele está perguntando onde fica o local, né? Então, tchau também. Trabalho, pelo amor de Deus. Trabalho do quê? E aí só tem A e C. E aonde que ele fica? Transferência. Não é armazenamento temporário. Até porque não existe armazenamento temporário. Ou você faz ou não faz. Ou você armazena ou não armazena. Beleza? Então é transferência. Foi até o exemplo que eu falei. Apertei Ctrl X. Ele fica na área de transferência. Até que eu não termine o código, né, o atalho que é Ctrl V, ele fica lá. E mais uma aí. Essa foi a Polícia Civil. Essa aqui é muito boa. Porque vai envolver praticamente tudo que a gente viu até o presente momento da aula. Saindo fumacinha, né? Tss. Vai lá, Robert. Chuta aí. Robert é o cara mais esperto da LAC. Ele vai fazer o concurso e tá tendo aula de graça. Ainda tá recebendo ainda. Vamos lá então? Tem gabarito? Quem acha que é o quê? C, levanta a mão. Muito bem, mais alguém? A? Quem acha que é A? Muito bem, mais alguém? Ou é a C ou é a A, né? Vocês estão entre essas duas. Tá certo, mas quem marcou a letra C? Levanta a mão. Parabéns. Vamos lá rapidinho relembrar o histórico. Vocês acabaram de perder 300 posições. O que é um sistema operacional? Ele faz duas funções. Qual que é a função? IHC, interação humano-computador, e ele faz o gerenciamento, certo? Ele faz o gerenciamento do quê? Tudo que for hardware, tudo que for software. Nem olhei as alternativas. Agora eu vou ver o que ele quer. Computadores de mesa e notebooks requerem a instalação de sistema operacional para funcionar. Uma função que não faz parte das atribuições de um sistema operacional como o Windows 10 é o... Eu vou pular esse cara aqui, não sei se é ele, tá? Não sei se é ele. O sistema operacional gerencia hardware?
O disco rígido não é um hardware? Perfeito. Impressora é um hardware? Impressora não é um hardware? Você não consegue abraçar a impressora, gente? Consegue, então ele gerencia, certo? Então, esse aqui, né? Ele gerencia a memória RAM? Beleza. Ele gerencia tarefas e processos? Para quem não sabe, um aplicativo é uma tarefa. Ele gerencia o Gmail? É função do Windows 10 gerenciar o Gmail? Hotmail? Terra? UOL? O que mais? Outlook? Não. Essa é uma questão difícil? Concordo para você que é uma questão difícil, mas é mais interpretação do que informática. Se eu pegar o conceito, lembra que eu falei? Pega o conceito das coisas e aplica na questão, pode vir limão que você faz limonada da questão. Essa é uma questão muito boa, tá? E o gabarito é a alternativa A, tá? Quem marcou a letra A, parabéns, vocês ganharam 300 posições, tá? Porque é uma questão de intermediária para alta. E quem não acertou, fique tranquilo, você pode errar aqui, não pode errar na prova. Mais uma. Não é para sofrer. Ai, questão grande. Não foca na alternativa. Tá? Eu sei que tem gente que fala assim, eu nem vou ler. Tenho certeza. Essa aqui é a mesma coisa dessa. Lembra do conceito que você responde. E aí, qual que é o gabarito? Falei A, C, E, mais alguém? Então, vamos lá. Primeira coisa, ele está falando de movimentação, não é isso? E aí, qual que é o macete? Não, não. Isso, primeiro, interno e externo. Gente, na prova você pode riscar a prova. Não tem, risca, vira lá, fica tranquilo. Não tenha medo de fazer esses mapas mental, isso ajuda muito. O que é interno? HD. O que é externo? Pendrive, cartão de memória e até HD, mas desde que seja HD externo. Beleza? O SSD é interno. O SSD é a evolução do HD, tá? Até perdi o foco. Interno, qual que é o atalho? Ctrl X. Externo, Ctrl C. Porque aqui eu não posso perder a informação, né? Na verdade, aqui eu não perco a informação. E aqui eu perco. Fez isso? Agora você coloca na alternativa. Bom, se um usuário tem duas pastas em uma mesma partição de um HD, já sei a resposta. Tem que ser alguma coisa que é Ctrl X. O que é Ctrl X? Mover. Então tem que estar na alternativa mover ou transferir. Beleza? Aparece uma mensagem perguntando se o usuário quer mover a pasta e todo o seu conteúdo ou somente o conteúdo da pasta. Nada a ver com a paçoca. Ninguém está falando que o arquivo é nome igual, né? Lembrando que o arquivo, para ser nome igual, tem que ser o nome do arquivo e a sua extensão. B. A pasta arrastada e o seu conteúdo são copiados para outra pasta? Não, porque ele é externo, né? Isso aqui, se fosse externo, sim.
Então, tchau. A pasta arrastada e todo o seu conteúdo são movidos. Opa, movido é Ctrl X, né? Para outra pasta e deixam de existir na localização original. Então, aqui foi até perfeito. Sai do local de origem e fica no local de destino. Está aqui. E vamos continuar aqui. D. O conteúdo da pasta arrastada é movido para outra pasta, mas a pasta de origem, agora vazia, continua a existir na localização original. Essa aqui tentou confundir o concurseiro. Não, quando você move a pasta, tudo que está dentro dela, e se ela tiver mais pasta lá dentro, vai junto. Então, elimina-se. E E, o usuário recebe uma mensagem de erro advertindo que pastas não podem ser aninhadas. Nada a ver com a paçoca. Eu faço o que eu quiser com a pasta, eu sou o dono dela. Eu posso excluir, apagar, renomear. Imagina o Windows, ó, você não vai excluir essa pasta, eu sou dono do sistema. Não tem como, tá? Então, a alternativa C. Essa é mais 300 posições que você estava lá nas cabeças. Tá bom? E aí, gente, eu quero dar um parabéns para vocês. Tem quanto tempo que eu trabalho aqui? 5 anos? É a primeira turma que eu consigo dar tudo isso de aula em 2 horas e 20. Parabéns. Ainda bem que eu já mandei 3 aulas seguidas. Vamos para a segunda aula. Não, vai sobrar, eu vou colocar agora só questão na última. Até porque senão o Luiz não me paga. No prejuízo não vou ficar. É. Né? Já pensou? Ainda ele fala, João, mas você falou que a aula ia ser em 5, João. O Luiz é bravo. Vamos lá. Se eu fosse fazer uma aposta de informática, as aulas mais importantes que existe é essa aula número 2 e a aula número 3, que é redes de computadores e segurança da informação. Redes de computadores principalmente está alavancada por questão da pandemia, porque hoje a gente trabalha no mundo conectado, no mundo globalizado. E segurança da informação, gente, porque o maior ativo de uma empresa hoje é a informação. Por exemplo, eu estou monitorando um traficante há 2 anos. Aí, inclusive, foi até um policial civil, foi exonerado esses dias, porque ele mandava informações das datas, o que estava ocorrendo lá, a operação, certo? Então, o que acontece? Se alguém descobre uma informação dessa muito importante, acabou a operação. Todo o trabalho que ele teve foi para as cucuias. Então, esses são 2 assuntos muito importantes. Se você, por exemplo, tem dificuldade para informática e eu preciso estudar um assunto, redes e segurança, tá bom? E, se você for para cargo de escrivão, tem que estudar o Word, porque você vai trabalhar o dia inteiro no Word, tá bom? Então, vamos começar a falar. Todo mundo tem Facebook, já que o Facebook caiu esses dias e ficou 6 horas. Você viu o nosso amigo Mark Zuckerberg em 6 horas perdeu 7 bilhões de dólares. Não, sim, não, eu acho que foi 6 bilhões de dólares, mas convertindo, né? Apesar para que tem 140, né? Até o tataraneto tem dinheiro. Aí o Bill Gates lá, o ladrão do Windows, passou ele. Agora ele é o terceiro homem mais rico do mundo, né? Qual que é a função do Facebook? Além de destruir relacionamento. Vamos lá? Gente, vocês têm Facebook? Não tem? A gente parou de usar ele. Eu não uso mais o Facebook também. Mas qual foi a visão do Mark Zuckerberg? Compartilhar. Compartilhar o quê? Informações de relacionamento. A ideia do Facebook é saber se o cara estava namorando, ou a menina estava namorando, estava viúva, solteira, enrolada, enfim. Né? Para quem não sabe, ele criou lá em 2004, 2005, não me recordo o ano, para saber como é que era a vida social das pessoas que estudavam na faculdade. Porque as pessoas tinham vergonha de falar, oi, você está namorando ou não? Porque não tinha aquela ideia, né? Então, a ideia dele foi compartilhar. E por que eu quero trazer o Facebook para a rede de computadores? O que é uma rede de computadores? É o compartilhamento de 2 ou mais, né, ferramentas computacionais. Eu vou falar até ferramentas porque a gente tem que desligar a ideia de computador. Porque hoje você tem câmera, você tem smartwatch, você tem notebook, você tem tablet, você tem smart TV.
Então, eu não posso falar só computador, porque engloba tudo. Por exemplo, aqui eu tenho uma rede de computadores, ó. Eu tenho esse celular que está conectado a esse smartwatch. Ou, por exemplo, quando vocês fizerem o churrasco da aprovação, certeza vai botar uma caixa JBL, churrascão comendo solto e botando a música lá que vocês gostam. Lembrei da Marília Mendonça aí. Aí a sofrência acabou, né? Então, o que acontece? Isso que é rede de computadores. Eu preciso de, no mínimo, 2. Beleza? Agora, olha a pegadinha de concurso público. Para existir redes de computadores, eu preciso necessariamente ter internet? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Muito bem. Para quem está com dúvida, volta lá 10 anos atrás. Na minha época era o V3, um celular feio, gente. Que parece um tijolo, uma ripa, entendeu? Feio demais. E a gente se matava, né? Eu lembro que meu pai, compra um V3, compra um V3, compra um V3. Ô, trem feio. Mas naquela época a gente chegava na escola para quê? Mandar música um pro outro. Mandar foto. E aí a gente tinha acesso à internet? Não, a gente usava o Bluetooth. Entendeu? E aí a professora, para de mexer no celular, fica pitando, lembra? Naquela época a gente já criava uma rede de computadores, só que a gente não sabia. Aqui é um exemplo, ó. Eu estou utilizando, conectando aqui, vendo os meus batimentos cardíacos, vendo a medição de temperatura, enfim, através do Bluetooth. Então eu não preciso ter internet para montar uma rede, beleza? Bom, agora a gente vai falar sobre como se dá os meios de transmissão. Primeira coisa que você tem que colocar na sua cabecinha, toda vez que a rede for cabeada, ela vai ser muito mais rápida. Então, é 5G. Gente, 5G é ilusão, entendeu? Por quê? Tudo que tem ondas eletromagnéticas sofre interferência de vento, de chuva, de bicho passando, de ET se tiver, de nuvem, ainda mais se for Sky. A Sky é a melhor meteorologia do mundo, entendeu? Cortou o sinal, você já sabe que vai chover. Entendeu? Apesar que nesses últimos tempos ela está funcionando bem, não chove, né? Então, o que acontece? Por quê? Ela tem interferência. A Sky, não sei se ela tem hoje via fibra, mas ela é satélite. Satélite eu estou pegando a internet fora do planeta. Não estou nem pegando aqui. 3G, 4G, você pega a internet de como se fosse uma antena, que é um Wi-Fi de longa distância. Em vez de você pegar um rádio que é uma região metropolitana, você pega de 20 km. Por isso que você vai lá em Chapada, não tem 5G, porque não tem antena. Se colocasse antena em todas as metrópoles, todo mundo funcionava 5G, era lindo. E por que não coloca? Porque vai gastar dinheiro, beleza? Então, tudo que for, tá, rede cabeada, vai ser mais rápida. Só que, consequentemente, ela vai ser mais cara também. Porque você precisa pagar pelo cabo. Por exemplo, um notebook, eu usou o Wi-Fi, ele não precisa de cabo para conectar ele. Para quem não tem noção, fibra ótica é o mais rápido que existe. Ele é uma película de vidro da finura de um cabelo. Ele chega a velocidades de, dependendo da fibra, de 10 gigabits por segundo. Enquanto o Wi-Fi chega a 600 megabytes. Então é 1000 vezes mais lento. Tanto é que se você baixa um filme utilizando rede cabeada, fibra e baixa no Wi-Fi, você vai ver a diferença que dá, beleza? Então, tudo esses carinhas aqui sofrem interferência. Consequentemente, vai ser mais lento. Só que ela é mais barata. Beleza? O cabo UTP ou STP é aqueles cabos que antigamente era azul, hoje é a salada mista, né? Tem amarelo, verde, branco, azul, que é o cabo de par trançado, que a gente chama de RJ45, beleza? A fibra, o Paulo já fala, é uma fibra de vidro, tá? Equipamentos, é outra coisa que a UFMT, se cobrar sobre rede de computadores, pode perguntar para você. Todo mundo tem acesso à internet em casa? Sim ou não? Quando qualquer operadora foi, ele instalou o que para você ter acesso à internet? Um modem. O que um modem faz? Ele pega o sinal telefônico e transforma o sinal da vida de vocês, que é a internet. Então ele transforma o sinal analógico em sinal digital. Beleza? Agora, o modem, ele só recebe.
E ele vai mandar para um dispositivo somente. Se no seu computador, por exemplo, no seu computador não, se na sua casa você consegue ter vários dispositivos conectados ao mesmo tempo, significa que esse modem tem uma outra função, que a gente chama de modem e roteador ao mesmo tempo. Tem casas, por exemplo, a minha casa, por exemplo, que eu coloquei um roteador profissional, eu coloquei um modem e um roteador específico, porque ele tem o maior poder de alcance. Por quê? Esse cara recebe o sinal e esse cara vai compartilhar. E aí, onde que eu quero chegar? Na minha casa tem esse carinha aqui, ó, ponto de acesso, ou access point, ou também AP. O que esse bendito faz? Imagine que aqui, para quem não tem noção, o Wi-Fi ele funciona em 20 metros quadrados. E se não tiver paredes grandes ou tiver interferência. E então, se eu tenho uma casa que tem 30 metros quadrados, eu não consigo mandar, por exemplo, o sinal aqui e lá no final da sala ficar um sinal adequado. Então, eu preciso replicar o sinal, que é chamado de access point. Beleza? Então, esse cara vai replicar o sinal, ele não vai gerenciar. E nós temos 3 que caem no concurso público, que são distribuição de sinal, hub, switch e roteador. Hub é o burrinho, tá? O que é o burrinho? Ele replica o sinal para todas as portas, só que ele não é seguro. Por quê? Se eu tenho 3 computadores conectados e eu vou replicar, por exemplo, o que acontece na prática? Os 3 vai saber que eu estou conversando com o Robert. E lembra, quem que é o maior ativo da empresa hoje? A informação. Então, o cara pode colocar um scanner, um monitoramento, etc. Tá? O switch, ele é inteligente. Porque ele replica o sinal, só que ele cria um canal exclusivo. O que é um canal exclusivo? Se eu estou conversando com o Robert, é que nem o WhatsApp, criptografia ponta a ponta. Só eu e ele vai ver a nossa conversa. Ninguém vai perceber. E o roteador, ele é o mais inteligente de todos, porque além de criar um canal exclusivo, ele escolhe a melhor rota. Então, imagine que eu tenho que fazer uma conexão lá em Cáceres. Ele vai saber, ó, vai por esse lado, por esse, por esse, por esse. Então, ele fala, ó, a partir desse momento você vai ter 13 minutos de conexão, 1 minuto de conexão e assim por diante. Beleza? Então, esses 3 a gente precisa saber. Quem recebe o sinal, o modem. Quem aumenta o sinal, o nosso amigo access point. Quem gerencia hub, switch e roteador. O hub é burrinho, replica para todo mundo. O switch ele replica, mas cria um canal exclusivo. E o roteador ele replica, gerencia e calcula o melhor trajeto. Beleza? E aí agora a gente vai falar sobre os tipos de rede. Existem 3, tá? Vamos brincar da aula de português. Internet, intranet e extranet. Vamos pegar português, que aí fica mais fácil. O que é algo inter? Inter? Intra? Inter. Por exemplo, você vai fazer uma viagem internacional ou intranacional? Externo, certo? Então, se Deus quiser, você vai passar. Depois de passar num concurso, você vai para, sei lá, Canadá, Nova Zelândia, Suíça, Itália, Espanha. Então, você vai fazer uma viagem internacional. A internet é uma rede pública, onde toda e qualquer pessoa possui acesso. A rede intranet é algo interna, onde somente pessoas autorizadas possuem acesso. Palavra-chave na hora do concurso público. Se tiver qualquer coisa falando que é aberta, ele está falando de internet. Exemplo, Facebook. É aberto, toda e qualquer pessoa tem acesso. Agora, o sistema lá dos mais procurados da Polícia Civil, você tem acesso? Não, porque é algo interno e é algo privado. Também pode cair a palavra restrito. Beleza? Tranquilo? A extranet é a junção dessa com essa. Eu vou colocar a imagem porque às vezes a imagem fala mais que 1000 palavras. E aí eu vou dar o exercício seguinte. Você passou o concurso, mas você foi esperto e marcou lá para a Conisa, para você
ter mais possibilidade de passar, né? Porque normalmente o interior é mais fácil. Ainda mais Coniza, que é a cidade mais violenta de Mato Grosso. Então, a probabilidade, pior que é verdade, tá? É verdade. Eu não sei se é mais violento ou que tem maior número de homicídios, alguma coisa assim. Mas automaticamente, se tem homicídio, é violenta, né? Gente, lá é cabuloso. Eu fui pra lá uma vez, nunca mais voltei na prefeitura. Na época que eu fui lá, não tem dinheiro lá. Lá é cheque ainda. Porque lá, não sei como é que tá agora, mas... Lá, Juína eu sei que evoluiu bastante. Mas lá não tem... É que nem cidade interiorana, né? Não tem coisa pra fazer. Você vai lá, as meninas de 16, 17 anos, tudo tem 3, 4, 5 filhos. Entendeu? Lá tem duas coisas que matam, mulher e terra. Você não tem que olhar assim, ó. Verdade. Falei, não, Deus me livre, eu sou cego. Vai pra lá. E lá não tem muita opção. E o problema é que é muito longe. Para quem foi para Coniza, de Juína para Coniza são 200 km. Tem uns 100 rios. E tudo rio floresta amazônica. E isso. E outra, a gente foi 4x4, atolou o carro. De umas 3 vezes. Por exemplo, na época de chuva, se você ficar doente, você tem que pegar um teco-teco. Que é uma fortuna. Os caras cobram R$400 para fazer uma viagem de 200 km. A Covid, os caras ganham muito dinheiro lá. Que tem teco-teco. E você viaja assim na floresta, gente. Lá é uma coisa assim, assustadora. Eu viajei, ainda bem que eu fui com o padre. Eu falei, padre, seja hora já. Que eu preciso chegar em casa. Fui fazer uma implantação na prefeitura, Deus me livre. Falei, não quero diária não. Diária é boa, mas não quero não. Quero ficar em casa. Então o que acontece? Imagine só, eu tenho aqui Cuiabá e eu tenho a cidade de Coniza. Mas tem uma coisa boa, Coniza a picanha é muito barato. Parece que você está comprando músculo. R$25, R$26, você compra picanha à vontade lá. Todo dia tem picanha. Mas também não tem qualidade de vida, né? Então o que acontece? Eu estou na polícia, eu fui fazer uma implantação de um sistema, tá? Dos mais procurados. E aí, a delegacia de Cuiabá acabou de cadastrar um novo criminoso, como procurado, né? Tá? Da Interpol e etc. A polícia de Coniza precisa ter esse cadastro, porque se esse cara bater lá, ou bater alguma informação no hospital, alguma coisa, o sistema tem que estar conectado. Só que essa informação tem que ser aberta para todo mundo? Não. Então aí surge a extranet. Se você pegar a nomenclatura, ó, EST vem de extensão. Intranet vem de rede interna. Então, para você entender que quem trabalha com empresas é como se fosse filiais e matriz. Elas estão conectadas, mas somente com usuário e senha eu vou ter acesso. Beleza? Conseguiram entender? Então, a extranet é quando você tem várias redes interligadas, só que somente pessoas vão possuir acesso, diferente do Facebook. Toda e qualquer pessoa tem acesso. Tranquilo? E isso cai demais em concurso público, porque é a vida nossa, né? Por exemplo, você está agora em Coniza, amanhã você está em Juína, depois você vai estar em Cáceres, e as informações precisam estar interligadas. Perfeito? Então, vamos adiante. Agora chegou o momento de você falar sobre a extensão. Toda vez que alguém falar sobre extensão, ele está falando sobre abrangência territorial. Existem 4 tipos de rede que pode cair no seu concurso público. E é a primeira pegadinha que você tem que anotar. Quando você vê acrônimo, que são abreviações, lembre-se, tecnologia não foi o brasileiro que inventou, tá? Ele veio dos americanos, então o acrônimo não é brasileiro. Tanto é que HD é de hard disk, ou disco rígido. Então teria que ser DR, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque ele vai te induzir ao erro nessas duas redes. Então vamos lá. PAN. O P vem de personal, ou rede pessoal. O que é uma rede pessoal? É o nosso amigo Bluetooth. Ele vai funcionar normalmente, aproximadamente, 10 metros quadrados. Então, se eu, por exemplo, quero fazer uma rede aqui, somente nessa sala, é um tipo de rede PAN. Agora, eu quero ligar esse andar com o andar inferior e lá na biblioteca que vai ser criada do outro lado. Eu não posso mais utilizar uma rede PAN. Eu tenho que usar uma rede LAN, que é local. Normalmente, vai ser 2.000 metros quadrados. Beleza? Por exemplo, vou criar uma rede para ligar a Seduc e a Sinfra.
São próximas. É uma rede LAN. Agora, eu vou criar uma rede para ligar Cuiabá, Chapada. Não tem condição, nem Cuiabá e Chapada, tá? Cuiabá, Santo Antônio. Eu não posso utilizar mais MAN, porque MAN só funciona 20 metros, ou 20 metros, 20 km quadrado. 20 km é 20 mil metros. Então, nesse caso, eu tenho que utilizar, se eu vou utilizar Cuiabá Cáceres, eu tenho que usar o WAN. O W vem de wide, grande alcance. E aí aqui eu posso ligar cidades, municípios, estados e até continentes. Se eu quero ligar Brasil, ou se eu quero ligar daqui em Coniza, eu tenho que utilizar o WAN. Se eu tenho que utilizar daqui a China, eu tenho que utilizar o WAN. Daqui a Brasília, o WAN. Beleza? Então, pelo amor de Deus, MAN não é mundial. E é isso que é o erro da galerinha. Aí ele coloca lá, rede MAN é uma rede que liga o mundo inteiro. Fumo. Né? Se você lembrar no concurso público, é que hoje a gente não digita, né? Você não digita www? Você sabe o que significa www? World Wide Web, rede de alcance mundial. Entendeu? É só lembrar disso. WAN. Tanto é que lá no modem, aí lembrei, ó, no modem tem duas palavras, LAN, local, e WAN, mundial. A internet você tem que conectar onde para funcionar? No WAN, senão ele não funciona. Beleza? Então essa é a pegadinha sobre a abrangência, tá? Bom, isso aqui... cadê o nosso... Tá aqui. Isso aqui é um tipo de domínio, tá, gente? Todo mundo sabe o que é um domínio? É um endereço na rede. Por exemplo, LAC Concursos é um domínio da LAC. BB é um domínio do Banco do Brasil. E aí você pode cair em concurso público perguntando o que significa esse e esse. Primeiro, hoje nem precisa digitar www, tá? Porque os navegadores estão inteligentes. Você pode digitar bb.com.br e ele já reconhece. Mas, se perguntasse o que significa esse bendito, estou conectado na internet. Só isso. Esse cara aqui é o nome de domínio. O segundo ponto, tipo de domínio. O que é .com? Significa que a finalidade desse domínio é comercial. A UFMT.edu, o Exército, .mil, militar. Se for do governo, por exemplo, a Desenvolve, é desenvolve.gov, né? mt.gov, governamental. Se for uma ONG, se for organização, org, o que mais que tem? Que cai? Edu, comercial, militar, governamental. Acho que é esse que mais cai, né? E aí outra coisa que é importante, ele pode parar aqui, ó. Se ele parar aqui, significa que ele é um domínio internacional. Se ele tiver um próximo ponto, significa que ele está vinculado a um país. Nesse caso aqui, ele é vinculado ao Brasil. Se fosse PT, Portugal. Se fosse NZ, Nova Zelândia. Beleza? ES, eu acho que é dos Estados Unidos, se eu não me engano. Tá? Não é ES? O S. ES é da onde, gente? Espanha? Bom, mas depois do ponto, você já sabe que é uma nacionalidade. Beleza? Bom, agora a gente vai falar sobre o suprassumo de hoje do mundo atual, né? Computação em nuvem. Alguém sabe o que é computação em nuvem? Teve um aluno que falou assim, é o que está no céu. Falei assim, no céu está o C. Computação em nuvem é a forma de você ter um arquivo, ou uma aplicação, ou um sistema executando, rodando e armazenando, só que ele não está sendo ou manutenido no local. Para ficar mais fácil, em 2001 aconteceu uma tragédia. Que tragédia foi essa? Fez 20 anos, né? Isso, foi em 2001. Foi as Torres Gêmeas, né? Naquela época já tinha computação em nuvem, só que o brasileiro, principalmente, na verdade não só o brasileiro, mas todo mundo só faz alguma coisa quando acontece uma catástrofe. Quando veio o avião, bateu nas duas Torres Gêmeas, o que aconteceu? Destruiu tudo. Naquela época tinha o seguinte princípio: coloca o data center no andar de baixo, ou coloca no andar superior, e no outro terra o atendimento. E aí, muitas pessoas
perderam a vida e perderam a empresa, perderam ou a vida, se suicidaram, tá? Isso é fato verídico. Por quê? O ser humano é a pior raça do mundo, gente. A gente fica em luto 3 dias. No quarto ele tá falando, eu quero saber do meu produto que você não entregou. Não me interessa se a torre caiu ou não. Eu quero receber minha televisão. Eu quero saber do processo que eu tô querendo ganhar ou não, entendeu? E aí as empresas faliram, vieram à falência, entraram em depressão. E aí a partir daquilo ligou um start na comunidade, ó. Nós precisamos salvar esses arquivos em um local diferente da empresa. Por exemplo, Deus me perdoe e pega fogo aqui na LAC. A gente tem, só para vocês terem noção, a gente tem um arquivo de vídeos de 14 terabytes de vídeos. São mais de 1.600 aulas, né? Mais de 1.600 aulas. Se a pessoa pensar perder todas essas aulas, o Luiz vai à falência, vai ficar doido, né? Então, o que a gente faz? A gente armazena no Google. Qual que é a probabilidade do Google destruir? Apesar que o Instagram também já caiu, mas não perdeu os dados, né? Mas a probabilidade do Google cair é bem mínima, né? E se cair, para quem não tem noção, o Google tem 5 backups. Você sabia que o Google tem backup no Brasil e na Antártida? Sabe por quê? Na Antártida não tem gente, só tem esquimó. Qual que é a probabilidade de ter uma guerra lá? E o Brasil é o país do paz e amor. Você vai para fora e fala que é brasileiro, parece que está escrito aqui, rock and roll, sexo e drogas. Verdade. Brasília. Então, é desse jeito. Então, a probabilidade de ter uma guerra aqui, apesar que agora está meio politicagem, né? Mas é mínima. Então, o Google tem um backup aqui, tá? A Amazon também tem backup aqui em São Paulo, né? Então, vocês conseguiram entender a ideia? Computação em nuvem serve para isso, para você não perder os arquivos. É um local distinto da qual você está. Lembrando, para funcionar a computação em nuvem, qual que é o requisito principal? Internet. Sem internet não vai, né, meu amigo? Beleza? E aí, quanto melhor a velocidade, melhor a eficácia do seu serviço. A computação em nuvem, e eu quero que vocês fiquem atentos, não serve somente para armazenar arquivos. Eu posso armazenar o que eu quiser. Por exemplo, eu posso controlar o CFTV da minha casa utilizando a nuvem. Por quê? Faz a gravação dos vídeos, eu vou lá e vou ver as gravações. Eu posso controlar, por exemplo, o drone, que é o que está acontecendo agora, né? Que vai ser o novo Uber da vida. Você vai lá, coloca um drone e coloca. Um carro também vai ser controlado dessa forma. Tá? Então, a gente não só controla hardware, eu controlo também software. Hoje, os monitoramentos do agronegócio, você vai para Mutum, Lucas do Rio Verde, é feito via robô. Né? Você vai lá, passa um drone para ver. A folha está amarela, está com praga. Então a gente já tem que atacar. Antigamente você botava uma pessoa e olhava folha por folha, folha por folha. Não tem mais isso, tá? E aí, entendemos o conceito da nuvem, agora a gente vai para as características que caem no concurso. Bom, quais são as características? Acabei de falar para vocês, a computação em nuvem é móvel. Então, eu pego o celular e vou controlar aqui a questão de pragas lá em Mutum, na fazenda, de 600 hectares, sei lá quanto que é os hectares lá. E eles vão controlando dessa forma. Vou andando com o celular e falo, ó, vamos atacar ali naquela região assim assado. Teve até um colega que falou assim no Google Maps. Ele vai pelo Google e fala, ó, essa é a localização que está a praga, vai lá e faz o tratamento, já inicia. Ele é multiplataforma. O que é multiplataforma? Independente de se está com celular, se está com tablet, se está com Smart TV. Exemplo, Netflix. Você vê todos os vídeos que estão armazenados na sua TV? Está na nuvem. Independente se você tem LG, se você tem a Samsung, se você tem a Sony, ou se seja um sistema operacional Android, iOS, ou Windows, ou Linux, você vai conseguir acessar. E física, acabei de falar que seria os aparelhos, e lógico, o sistema operacional que nele está embutido. E isso aqui é fantástico também, ó. Escalabilidade e perpeuse. Por exemplo, nós pagamos no governo um serviço de armazenamento da Amazon. Então, por exemplo, eu tenho um serviço lá de em torno de uns 17 teras de dados. Mas esses dados não são mutáveis, né? Ele pode multar. Por quê? Todo dia surge backup do governo, certo? E hoje eu gerei 13, amanhã eu gerei 14, 15. E agora você imagine se fosse fixo. Eu teria um servidor dentro, dentro do CPD, da minha gerência. Aí lotou. O que eu teria que fazer? Parar o servidor, parar todo o empréstimo que tem no banco, falar, ó, vocês vão ter que trabalhar porque eu vou desligar a máquina. Corro na Cadre, compro um HD, coloco na máquina, subo o sistema, testo se vai funcionar e rezar para funcionar. E para quem, na hora que você trabalha no órgão público, você vai ver a dificuldade que é para comprar uma coisa. Eu estou comprando um sistema que custa $14, tem 2 meses. Imagina você comprar um HD. Estava no sal e é para licitação. Aí, meu amigo, 2 anos.
até aprovar. Agora, como a gente contratou a Amazon, o que eu faço? Ligo lá e falo, ó, debita. Passou o cartão do governo lá, já está liberado 2 TB, João, pode usar. E em 30 minutos está funcionando. Isso é o recurso de escalabilidade. Eu consigo aumentar, como também aconteceu agora. Eu, por exemplo, eu comecei a fazer análise dos dados dos servidores e falei, olha, eu estou pagando por 2 TB, mas eu não uso 2 TB, porque você consegue na computação em nuvem ver quantos dados está sendo armazenado naquele presente momento. Eu falo, ó, 1 TB para mim já é o suficiente. Então custava $1.000, agora custa só 500. Entendeu? Então eu posso aumentar como posso diminuir. A mineração nada mais é do que você pegar uma grande massa de dados, você vê alguns dados, como eu vou explicar para você? Você vai criar uma inteligência artificial para saber o que as pessoas estão falando. Como vocês são uma turma avançada, eu vou poder chegar em mineração e Big Data, que é algo novo que está caindo no concurso público. Mas não tem nada a ver, aqui eu estou falando só aonde estão os dados armazenados. Tá? A mineração é como se fosse uma inteligência. É você pegar os dados armazenados e criar filtros. Por exemplo, eu vi que as pessoas de 18 a 35 anos estão estudando. Isso o Luiz faz, por exemplo. Então, o que ele faz? Patrocínio no Instagram. Ó, promoção da LAC, promoção da LAC. Entendeu? Isso é a mineração de dados. Porque eu vejo que as pessoas estão pesquisando, quais são as hashtags, o que ele pesquisa no Google, etc. Tá bom? Tô indo rápido? Tá tranquilo? Oi? Pague somente utilizar. Perpeuse. Por exemplo, eu falei para vocês que eu posso aumentar, como eu posso diminuir. Entendeu? A escalabilidade é aumentar, mas o pay-per-use é o seguinte, só vou pagar se utilizar. Entendeu? A Amazon cobra desse jeito. Se eu usei 1 TB, ele cobra 1 TB. Se eu cobrei 2 TB, ele cobra 2 TB. Mas eu posso fazer contrato fixo também. Tá? Bom, falei sobre computação em nuvem, falei sobre as características da computação em nuvem. Agora chegou o momento de falar dos 3 tipos de computação em nuvem que existe. O SaaS, o PaaS e o IaaS. SaaS, serviço. PaaS, plataforma. IaaS, infraestrutura. Beleza? O que mais cai? Esse cara aqui, ó. Por exemplo, eu fiz a pergunta do Windows, mas do Office não vai ter também, né? Quem tem o Office instalado em casa? Levanta a mão, gente. Vamos levantar a mãozinha, hein? Quem pagou pelo Office? Beleza. Tem o LGPD agora, hein? Apesar que eles não vão pegar usuários comuns, ele vai pegar governo e empresas, né? O que acontece? Eu não tenho Word no meu computador. Não tenho Word. Mas eu posso abrir um arquivo Word? Sim. Você vai no navegador, digita lá Gmail, ou se você tiver o Outlook também ele permite abrir. Abre lá o Google Drive e você abre o Google Docs. Você pode editar arquivos de texto, de Excel, de planilhas eletrônicas, tudo. Isso aqui é um tipo de serviço. Serviço. Um exemplo, Netflix também é um serviço de streaming, né? Spotify também é um exemplo de áudio, não sei se podcast também, né? Não sei se tem vídeo no Spotify. O PaaS é uma plataforma, isso caiu no CESP 2021. O que é essa plataforma? Aqui é mais voltado para programadores e analistas de sistemas. É como se eu tivesse um local que eu vou lá e programo o sistema para criar uma outra aplicação. Por exemplo, eu estou criando um portal de crédito digital para liberar uma linha de crédito para... Isso que a gente está fazendo agora para a Virgínia. Para liberar para pessoas artesãs, que mexem com cultura, alguma coisa vinculada a isso. Então a gente está criando um sistema. Então eu utilizo a plataforma Azure, que é da Microsoft, eu posso utilizar a AWS, que é da Amazon, eu tenho do Google, que é o Workspace, então seria plataformas que eu permito criar outros sistemas, tá? E o IaaS é a infraestrutura, né? Quando eu armazeno arquivo mesmo, propriamente dito, tá? Então, seria os Google Drive da vida, CFTV e todas essas coisas. Seriam os arquivos que a gente armazena. É a Mega, se eu não me engano, né? Acho que até a Mega fechou, né?
que fica na Nova Zelândia. Até título de curiosidade, não armazene arquivo que tenha Nova Zelândia, tá? Sabe por quê? Lá não tem legislação. Se você acha que o Brasil é ruim de leis, Nova Zelândia não existe. Tanto é que a maioria dos ataques tem o IP da Nova Zelândia, porque senão vai ser processado, né? Lá não tem legislação, tá? E aí os tipos de nuvem, nós temos pública, que seria disponível para qualquer pessoa, privada, que é a AWS, por exemplo, né? Apesar que a AWS ela entra híbrida, que nem o Google Drive. Você pode ter uma versão que é gratuita e uma versão que é paga. E a comunitária, quando você passar, se Deus quiser, na Polícia Judiciária Civil, nós temos lá uns servidores que a gente pode utilizar para teste, para pesquisa. O currículo Lattes também tem, a plataforma Lattes também tem esse intuito de fomentar pesquisas e inovação, tá? Bom, agora sobre identificação de dispositivos, isso é importante. Já ouviram falar da palavra IP? Você cometeu um crime, você vai ficar impune? Em tese, né, com a legislação do Brasil é difícil, né, mas um dia você vai ser processado, né? Quando você comete um crime na internet, a gente rastreia você, tá? Existem duas formas de te rastrear, pelo IP e pelo endereço MAC. Só que o endereço IP, ele pode variar. Por exemplo, se eu estou conectado à rede Wi-Fi aqui da LAC, eu tenho um IP. Se eu estou na minha casa, eu tenho outro IP. Se eu estou no governo, eu tenho outro IP. Se eu estou na faculdade que eu trabalho, eu tenho outro IP. Certo? Então, eu não consigo, por exemplo, rastrear por IP. E como que a gente consegue identificar que o cara cometeu um crime, por exemplo, no shopping center? Através do endereço MAC. O endereço MAC é algo fixo, tá? E para concurso público, você vai lembrar que o IP é a placa de um carro. Por exemplo, se eu estou em Cuiabá, eu tenho que ter uma placa. Se eu estou em Várzea Grande, eu tenho que ter outra placa. Se eu vou para Mato Grosso do Sul, eu tenho que ter outra placa. Porque muda. Agora, vocês já ouviram falar da palavra chassi? O que é chassi? É uma gravura, um número fixo dentro do seu computador, dentro do seu carro. Então, o endereço MAC é uma gravura dentro da placa de rede. Então, se o cara cometer um crime, o que eles fazem? Normalmente, eles utilizam o celular ou o computador. Cometeu o crime, vai lá e põe fogo no celular, põe fogo no computador. Por quê? A partir do momento que o cara mandar a conexão de rede, eu vou ver a localização em que ele se encontra. Tá? E aí, a partir disso, a gente vai começar a pegar o quê? As câmeras de segurança que estão ao redor dele. Entendeu? Então, assim, a gente consegue assim a gente consegue identificar onde o cara cometeu, aonde foi a última conexão, onde ele estava. Aí, lógico, vai ter que abrir um mandado judicial para as empresas de operadoras, né? Aí ele vai mandar, ó, esse IP vinculado a esse endereço MAC estava lá em Cuiabá nesse horário tal, tá? Mas até descobrir isso aí já aconteceu muita coisa, né? Então, conseguiram entender a ideia? Endereço IP, ele muda. O endereço MAC, não. O endereço IP, ele tem duas versões, IPv4 e IPv6. Por que ele tem duas versões? Porque o mundo evoluiu, gente. Vocês têm noção de quantos habitantes existem no mundo? Hoje, algo em torno de 8 bilhões, aproximadamente. Não sei se é para mais ou para menos. Sabe quantos dispositivos estão conectados à internet hoje? Chuta aí. Mais de 30 bilhões. Se você fizer um cálculo, nossa, vai dar cada 4 pessoas tem... uma pessoa tem 4 dispositivos, mas a gente tem que lembrar que tem gente, por incrível que pareça, não sentiu falta do WhatsApp. Entendeu? Tem gente que não tem conexão com a internet. Os indígenas, pessoas que estão na miséria, né? Então a gente tem isso, por incrível que pareça. Né? Isso. Não só Amazonas, mas pessoas desfavorecidas, né? Que estão na linha da pobreza, aquelas pessoas lá que estão refugiadas, etc. Então, por exemplo, a gente não tem que levar ao pé da letra que cada usuário tem. Por exemplo, eu tenho 6, 7, porque o smartwatch conecta a internet, o notebook, a Smart TV, o meu carro, tudo que conecta vai gerar um IP. E aí o que acontece? O IPv4 acabou em 2013.
porque chegou mais de 4 bilhões de IPs. E aí, por isso que surgiu o IPv6. O IPv6, ele chega... Eu nem sabia que existia isso. 1 cadecilhão. Você sabe o que é 1 cadecilhão? Eu só sei ter trilhão, que é 12 dígitos. Seria 10 elevado a 32 números. Para você ter noção, tem tanto IP no mundo hoje que dá a volta ao planeta 7 vezes. Tá? Então, segundo o cientista, nunca vai utilizar. E aí o IPv6 ele é formato de números hexadecimais. Então, são números de 0 até 9, mais letras de A até F. Por isso que é hexadecimal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E. Não preciso saber disso, mas eu estou explicando para você entender por que foi criado o IPv6. Porque agora eu não tenho uma combinação de 10 dígitos, eu tenho uma combinação de 15 dígitos. Por isso que aumentou gradativamente. Beleza? Agora, esse aqui cai no concurso. Ele vai perguntar que tipo de IP é esse? Qual que seria a resposta? IPv4, porque somente números, tá? Só que ele vai perguntar se ele é válido ou não. E aí, eu vou te dar uma aula de redes de computadores da faculdade, que o meu aluno da terceiro semestre vai aprender agora. Você vai aprender em 2 minutos, tá? Vamos lá. Macete 1, para concurso público. Tem que ter 4 octetos. É um nome feio, mas só vai verificar. Tem 3 pontos, se tiver, tem 4 octetos. 1, 2, 3, 4. Tem 4 octetos? Tem. 1, 2, 3, 4. Segunda regra. Está entre 0 a 255. E aí, matamos a charada. Está entre 0 a 255? Sim ou não? Está entre 0 a 255? Está entre 0 a 255? Está entre 0 a 255? Então, esse é o IP válido. Finalizou. Você aprendeu aí 3 meses de aula de redes de computadores em 2 minutos. Tá? Então, é isso. Para saber se o IP é válido, tem que ver se tem 4 octetos. Tem 4 octetos, verifica se está entre 0 a 255. E aí, como que eu sei que o IP não é válido? Simples. Primeiro, só valores positivos, né? Se esse cara aqui fosse 1000, estaria correto? Se fosse 256, não. Tem que estar entre 0 a 255. E aí eles vão colocar desse jeito aqui, ó. O IP da casa de vocês ou vai ser isso aqui, 192.168.10.10, tá? Ou vai ser esse aqui, ó, 10.1.1.1, ou vai ser 10.0.1.1. Beleza? Está entre 0 e 255, 0255, 0255, 0255. Esse também está, esse também está, esse também está. Então, todos esses carinhas são IPs válidos. Nossa amiga UFMT ou CESP deu limão, a gente fez limonada de rede de computadores. Beleza? Fique esperto aí, ó, quando você está com IP falso, porque o IP errado é por causa disso. Acabou minha água. Já, né, cara? Tem algum bacharel em direito ou advogado aqui? O que é uma lei? Agora você vai ser minha professora. Vamos lá, alguém sabe o que é uma lei? Uma norma jurídica. Agora fala para todo mundo entender. Sem ser no advoguês. Gostando ou não, tem que seguir isso. Beleza? Tranquilo? Por exemplo, o cara colocou lá, a partir de hoje a avenida do CPA é só uma mão. Lei de trânsito. Ah, mas eu ia e vinha ontem. Problema. Agora você vai ter que só seguir esse sentido. Isso é uma lei. Então, quando você trabalha com leis, você vai aplicar esse conceito aqui, ó. Na rede de computadores existem leis. Essas leis é chamado de protocolos. Vocês estão tendo direito... Não é direito administrativo. É Constituição? É constitucional, né? Zé Neto? Sou de fora? Então, por exemplo, vocês estão tendo constitucional, né? É direito constitucional que fala? Da Constituição de 88? Tá. O que é a Constituição Federal?
É um conjunto de normas supremas, beleza? Então, lei é individual e o conjunto a Constituição é o todo, correto? Pois bem, aqui é individual e aqui é o conjunto de leis. Então, quando a gente cria um celular, por exemplo, esse celular tem que seguir a minha Constituição, que é o TCP/IP. Se eu crio um sistema, ele tem que seguir a Constituição do TCP/IP. Quem cria isso? São instituições que a gente não vem ao caso porque não é concurso de TI, né? Mas existe uma instituição que vai lá e fala, ó, tem que fazer isso, isso, isso. E a gente tem que seguir. Como se fosse o Congresso, né? Acho que é o Congresso. Agora eu entrei no direito, eu sou péssimo no direito. Então, quem cria as leis, e aí a gente tem que seguir gostando de bem ou não, tá? Na informática, graças a Deus a gente evoluiu, né? Porque a nossa Constituição, se não me engano, está completando 33 anos, né? A idade de Cristo, né? A informática, ela evoluiu, ela tem uma nova Constituição, que é chamado de modelo OSI. Professor, como que cai isso em concurso público? Chega a ser até feio, mas ele fala assim, ó, a nova Constituição do uso de redes de computadores é o modelo Wi-Fi. Como a gente imagina que o Wi-Fi é a internet, vai lá e marca certo. Só que aí, vamos respirar um minuto? Eu quero que você inverta essa palavra. Para quem está no fundão. Leia de trás para frente. O que é ISO na sua vida? Igual? Não, não. De produto, gente. Qualidade, credibilidade. Por exemplo, comprei uma geladeira que tem a ISO, acho que 9001. O que significa isso na prática? O que eu estou querendo dizer? Que ela tem padrão de qualidade, beleza? Então, o que o modelo OSI é? Ele foi criado pela ISO, né? E ele tem padrões de qualidade. Ele simplesmente fez o seguinte, ó, essa lei está defasada. Vamos criar uma lei mais detalhada. É isso que a gente precisa saber. O modelo TCP/IP hoje funciona ainda e funciona em paralelo ao modelo OSI. A pergunta é de concurso público, como que cai? Ele vai falar aqui, o TCP/IP foi substituído pelo modelo Wi-Fi. Falso. Modelo OSI. Quem que é OSI? Inverte e vai ficar fácil na hora da prova. Modelo ISO. O que é ISO? Padrão. Ele foi mais detalhado. Por exemplo, um aplicativo hoje, você cria um aplicativo no WhatsApp, ele tem que seguir essas 7 regras. Antigamente, ele teria que seguir só 4 regras. Mas a gente não vai entrar no mérito, porque isso aqui não vai cair no seu concurso público, tá bom? Mas os dois padrões servem para o quê? Normatizar o uso de sistemas e normatizar o uso de equipamentos. Hoje, todo equipamento tem que seguir essas regras, tá bom? E aí, esse aqui, quantas leis existem? Só para finalizar aqui, quantas leis existem que caem no concurso público? 200, 300, sei lá? Infinito não, pô. Acho que é 300 no máximo, né? Então, para a rede de computadores, vocês podem estudar. Essas aqui sempre vai cair no seu concurso público. São regras nossas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essas 9 tem que estar na ponta da língua, tá? Que é HTTP, HTTPS, DNS, FTP, Telnet, SMTP, POP e IMAP, tá bom? Gente, já são 10h06, a gente vai finalizar agora, até porque, querendo ou não, vocês vão estar cansados. Mas o material já foi enviado, os 3 materiais, né, Robert? Então, a gente finaliza a parte de redes e a parte de segurança também, tá bom? Para quem é o meu aluno a primeira vez, obrigado pela paciência de vocês, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê até na segunda aula, viu? Informática não é difícil, é só a gente pegar o conceito e aplicar no dia a dia. Tá bom, gente? Bom descanso para vocês.